Ô Lázaro, e uma coisa que, quando você está falando tudo isso, eu estou imaginando o seguinte, num cenário de você trabalhar com esses grandes empresários e ser conselho de empresas gigantescas, os problemas geralmente são meio parecidos. Da pequena e da grande é parecido, o que muda é o tamanho. A proporção. É a proporção. Perfeito. O que você percebe que esse grupo, não sei se a gente chama de dono, porque geralmente nessas empresas muito grandes já é um grupo, já é várias cadeiras, enfim. Mas essas empresas que são muito grandes, o que elas têm, o que esse dono tem, qual é a característica que torna ela grande, que proporciona ela chegar num nível maior que aquele cara que é pequeno ainda não conseguiu galgar? Não conheço ninguém que fatura mais de bi que não corra risco. E que nunca sofreu um efeito colateral. Quando você fala risco, defina risco no sentido assim, ó, é um risco calculado, que risco? Eu acho que todo risco tem que ser calculado, mas eu conheço empreendedores que fazem coisas incalculáveis. Eu conheço muita gente, eu não vou citar nome aqui, que fatura 8 ou 10 bi e que eu olhando o negócio dele falo assim, vai dar errado. E deu certo. Mas aí também é um risco que eu não corro. Mas é saber dormir com barulho. No Brasil, é um arcabouço fiscal. Se você chegar a faturar bi, chegar a faturar 500 milhões, um dia tu vai ter problema. Um dia o efeito colateral vai bater na sua mão. Se você for um empresário grande, você vai ter efeito colateral, trabalhista, tributário, banco, pandemia é um efeito colateral que pegou a maioria do varejo brasileiro. Tem varejo brasileiro sofrendo até hoje por causa da pandemia. Eu conheço muito o João Apolinário, ele é um monstro, um cara muito foda. E outro dia ele falou, eu estou sofrendo consequências da pandemia. E é fato, é um efeito colateral, ninguém previu isso. E isso foge da gestão. Não tem como... Rapaz, perfeito. Todo mundo pode errar. Eu escuto de vez em quando uns magos falando que tudo que ele faz dá certo, que ele é o máximo. Rapaz, se o cara começar a conjugar o verbo na primeira pessoa do singular sempre, eu já desacredito dele. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você nunca faz nada sozinho, você tem que ter um time, meu irmão. Você tem que ter um time para trabalhar contigo. Tudo que deu certo na minha vida é porque eu tinha gente boa do meu lado, sabe? E gente com a mesma mentalidade minha. Eu acredito muito na mentalidade. Eu não contrato gente fora da mentalidade. Agora, fator número 1, você me perguntou. Gente de sucesso corre risco, dorme no barulho. Dorme no barulho. Eu estava no Grupo Silvio Santos quando o Pan-Americano explodiu e nós tínhamos uma dívida para pagar de 4,5 bi. O Silvio bateu na mão e falou assim, vocês são meus 3 vice-presidentes, Corsi, Maciel, Lázaro e o Guilherme presidente. Se virem, nós vamos pagar isso. Resolvam, que eu vou para Orlando. E foi indo. Antes de você continuar, só para eu pegar esse ponto. Quando você é, por exemplo, um vice-presidente e você tem uma dívida como essa, a empresa tem uma dívida como essa. Era minha também. Isso que eu ia te perguntar, a dívida é sua também? É estatutário, eu assino. Tá, então, por exemplo, se não paga, você tem que... Então é skin the game. Eu sou um diretor estatutário. Skin the game. Eu o diretor estatutário da empresa. O efeito colateral vai sofrer. Então, não é o CLT. Então não tem como você dormir. Não tem como. Não tem como dormir. E aí? E outra coisa que mentem, né? Eu falei outro dia, o pessoal me zoou na internet aí que eu falei que dá para ganhar dinheiro como funcionário, não como dono. Se você é um diretor estatutário, você é o número 1, você é um cara que leva disrupção, você leva dinheiro, você ganha muito dinheiro. Eu conheço executivos que ganham 50 milhões, 40 milhões, 30 milhões por ano, tranquilo. Conheço vários, e que nunca foram dono de empresa, conheço vários. Tem um amigo pessoal que mora em Nova York, em Connecticut, Sérgio Pedreiro, puta milionário, multimilionário, e nunca teve a empresa dele. Mas aí, ele, em termos de mentalidade, característica, qual a diferença dele pro dono da empresa? E é óbvio que ele sempre entra como estatutário, ele abre capital de empresa. Ou seja, não tem diferença para esse cara. Não tem, nesse estágio não tem diferença. Ele é um co-dono, entendeu? Perfeito. Lembra? É um intraempreendedor, é um empreendedor corporativo. Perfeito. É óbvio que eu estou falando das exceções. A vida é exceção. Outro dia falaram para mim assim, Lázaro, mas tudo que você fala é exceção. A vida é exceção. Eu sou exceção, você é exceção. A vida é exceção. Se você não quer ser exceção, trate de ser medíocre. Exatamente. Se você não quiser ser exceção, tu vai ser medíocre. O cara fala, mas é 0,001% que faz isso. Eu estou entre os 0,1%. Nasci na periferia de Belo Horizonte, estudei escola pública. E é óbvio, Lázaro, mas depois você deixar. É óbvio que depois eu te deixar. Se eu falo inglês, falo espanhol, fui estudar fora do Brasil, mas depois, cara. Mas, Lázaro, as 160 entrevistas que nós fizemos são pessoas, exceções. A gente não vai trazer, não estou diminuindo o cara ali, o João da esquina, mas a gente não vai trazer o cara porque a gente entende que esse cara, para contribuir com outra pessoa, ele vai ter um limite também, vai ser limitado. E a outra coisa, cara, não tente discutir com alguém que é ignorante no seu tema. Se o cara é ignorante no seu tema, não entra discussão. Ou se o viés mental e ideológico for completamente oposto,
Eu tiro da minha empresa, mas eu não discuto. Por exemplo, é impossível você colocar um cara politicamente de extrema direita para conversar com o de extrema esquerda. A visão é recortada. E a visão recortada não se mistura. Perfeito. É a mesma coisa no mundo corporativo, por isso que eu falo da mentalidade. A mentalidade do progresso, da construção, da disrupção e da geração de riqueza, ela é muito além do mimimi da qualidade de vida. O problema é que o cara que, não, porque eu quero qualidade de vida, é que ele confunde ócio com qualidade de vida. E não é. E ele confunde trabalho com escravidão, que também não é. Pensa, para mim trabalho é prazer. Eu vou trabalhar até morrer. Lázaro, você aposenta quando? Eu poderia parar de trabalhar hoje. Financeiramente, é outro lance. É outro lance, é paixão por realização, por legado, entendeu? É tesão pela vida, é por construir, por ver as coisas acontecerem. Então, esse tipo de coisa, é difícil você explicar para uma pessoa que tem uma visão recortada para isso, não porque ela é ruim, porque o mundo forneceu essa visão para ela. Pensa o seguinte, você tem uma construtora, o cara que trabalha só para a sobrevivência dele, como o pedreiro lá de baixo, o peão, você não pode exigir desse cara a mesma mentalidade do dono lá em cima, porque o mundo não ofereceu isso para ele. Ele poderia ter saído de lá um dia, se ele quisesse, mas ele não quis, então para ele é aquele mundo. Eu trabalho de segunda a sexta só para sobreviver. Então você não pode desprezar esse cara. Nunca. Perfeito. Porque é a vida que ele se propôs a ter e não tem certo e não tem errado. Mas não é a vida que eu quero que todo mundo que está me ouvindo, que está me vendo agora e me ouvindo, se propõe a ter. Tá. A gente nasceu, cara, para ser outlier. O mundo precisa de outliers. O mundo precisa de fazedores de história, não de contadores de história. Tem gente que está feliz em contar a história dos outros. E eu não conto a história dos outros. Se você vê uma palestra minha, eu não cito autor nenhum. De vez em quando eu cito Albert Einstein e um Jack Welch da vida, porque eu sou fã número 1 de Jack Welch. Mas fora isso não, cara. Lázaro, mesmo os livros que eu leio, serviu para mim, mas um dia se eu exercitar aquilo, eu faço daquela informação a minha história. Eu saquei já peguei a sacada já. Isso. É você se municiar, porque, em outras palavras, se alguém fez, eu faço também. Exatamente. Saquei. E eu concordo muito disso, que é óbvio que o tamanho do seu Everest, do meu, do Silvio, cada um tem o tamanho do seu Everest, mas a gente pode chegar lá. Você pode ser o melhor que você se propôs a ser num tempo chamado vida. Que vida é um tempo entre nascimento e morte. Perfeito. Só. O resto é filosofia. Mas você acredita que você nasceu, por exemplo, predestinado? Não. Não acredita nisso? Rapaz, eu era um garoto, acredita para falar que eu era um cara tímido até os 18 anos de idade e tal. É difícil acreditar. É difícil É difícil acreditar. Autoconfiança baixíssima. Eu andava de cabeça baixa, assim, ó. O resultado ajuda nesse caso, não? Imagine, irmão. Entendeu? É eu comigo mesmo. Entendeu? O meu terapeuta é Deus, que eu não tenho religião. É Deus, meu travesseiro. E o meu dia, eu acordo preocupado, pensando, começo a ficar frágil, durmo, levanto falando, vou lá e vou fazer. Não tem esse negócio, mas aí é eu comigo. Quando eu era garoto, meu pai falava que eu não tinha competência para ser ninguém, que eu era um merda. Eu escutei isso também. E foi isso que me fez Perfeito. ficar mais forte. Se eu tivesse absorvido aquilo, eu era um merda. Então a gente não nasceu para isso. Eu fui predestinado. Porra, tem coisa que acontece que você não explica. Você é um cara jovem, mas você consegue explicar tudo que aconteceu na sua vida até agora? A maioria não. Não dá, velho. A maioria não. Mas a maioria, pra mim, foi intencional. Mas mesmo assim, tem umas coisas que você fala, caraca, o que é isso? O que aconteceu aqui? Perfeito.